Aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos, de reflexões junto à doutrina espírita. Que bom estarmos reunidos novamente, nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com a nossa sede à Rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Nos reunimos sempre para essas oportunidades de aprendizado, de aprimoramento, e através também das nossas redes sociais, da internet, do YouTube, do Facebook da SECA, da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Também oferecemos os nossos vídeos para que muitas e muitas pessoas possam também ter a mesma oportunidade. E aqui estamos com o Livro dos Espíritos para dar prosseguimento. E antes de iniciar aqui as nossas reflexões e estudos, vamos fazendo aqui a nossa prece. Senhor de bondade, de misericórdia, aqui nos encontramos nós em um dos momentos em que escolhemos para ter a oportunidade de chegar um pouco mais perto de Ti, aprender com o Mestre Jesus as Tuas leis, os Teus ensinamentos, com a doutrina espírita, revivê-los, torná-los mais luminosos, mais abrangentes, todos esses conhecimentos para nós que fazem tanto sentido nos dias de hoje, trazendo mais fortalecimento na nossa fé, mais esperança, mais determinação no bom caminho. E assim, Senhor, vamos Te agradecendo, pedindo também aos bons espíritos que estejam hoje sempre conosco, nos envolvendo em muita luz, em muita proteção, que com esses ensinamentos, esses aprendizados, possamos ir devagarinho, abrindo portas dentro de nós, para que esse homem novo, um homem mais leve, mais amoroso, mais paciencioso, possa vir à tona, para poder realizar as suas tarefas, suas responsabilidades, com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais saúde, podendo auxiliar assim a todos os que o rodeiam, sejam seus familiares, companheiros de trabalho, amigos, aqueles que vão pelas ruas junto conosco, que possamos, Senhor, ir fazendo devagarinho a nossa transformação pessoal e auxiliando com o bom exemplo. E assim pedimos proteção para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos lares, para todos os que vêm à nossa mente neste momento. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos todos um momento bastante agradável de aprendizados e reflexões. Que assim seja. Então vamos lá. Então estamos aqui com o Livro dos Espíritos, a gente está dando continuidade a um capítulo, é o capítulo 8, a gente está dentro do livro terceiro, que são as leis morais, né? E a gente já caminhou um bocadinho, então a gente está na lei do progresso. Na semana passada, finalzinho da semana passada, tiveram os vídeos, né? Que os nossos irmãos então já explicaram o iniciozinho aqui deste capítulo, e nós então vamos prosseguir. Estamos no item 2. O item chama-se Marcha do Progresso. Então a gente sabe, né, que nessa obra maravilhosa do Pai existe uma marca, a marca do Criador, que é a marca do progresso. Tudo que é feito pelo Pai vem do simples e parte para o maravilhoso, para o perfeito. E isso é inexorável, não tem como impedir. Não existe alguém ou uma força que possa impedir, né, essa lei do progresso. Ela é uma marcha
que vai, né, com o tempo, transformando tudo e todos, né, numa condição de melhoras sucessivas. Essa é a lei do progresso. A gente sabe que com a doutrina dos espíritos, né, a gente, através das explicações, o plano espiritual diz pra gente, olha, até mesmo o que é matéria. Nós não estamos falando aqui do progresso só do espírito, mas até mesmo a matéria também evolui, se aprimora, melhora, fica mais bonita. E a gente vai vendo, né, na própria natureza, com o passar do tempo, as espécies ficando mais bonitas, entre os vegetais, entre os animais, o aprimoramento das espécies, né? Se a gente for pegar, então, os estudos antropológicos, a gente vai ver a Terra primitiva com espécimes, né, vegetais, animais tão brutais. E hoje a gente já tem, né, nessa terra de provas e expiações, um modelo de seres mais harmônicos, né, mais bonitos. E é óbvio que quando partimos, né, fomos em direção a essa terra de regeneração, essas espécies vão ficar ainda mais bonitas, mais coloridas, né, vão ganhar um tom de delicadeza. Então a gente vai vendo que à medida que o espírito evolui, né, nessa condição do entendimento das leis divinas, do entendimento do como é importante saber bem escolher, do respeitar os direitos e deveres seus e dos outros, ele vai amadurecendo o espírito, né? E com isso ele vai propiciando também que ao seu redor tudo possa também evoluir, melhorar, ficar ainda mais bonito. Então a lei do progresso, ela é sangue nas veias, né? Ela tá aí com a gente e vai nos levar mesmo, e é isso que a gente falou. Pela instrução dos espíritos, não tem força que a faça parar, né? Ela vai dirigir tudo e todos na condição da perfeição. Então a gente, através aqui dos estudos, das pesquisas, a gente foi trazendo uma série de frases bastante importantes que marcam bem esses estudos, esses aprendizados, né, da condição da criação divina, sempre pautada do simples para o perfeito, para o mais aprimorado, né? Então a gente tem aqui, né, lá no Livro dos Espíritos, a questão 115, a gente vai voltar um pouquinho para dar embasamento que a gente está fazendo, na verdade, né, para as questões que a gente vai ver hoje. Então, em se tratando de espíritos, né, na questão 115, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: os espíritos foram criados bons e maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna, sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua responsabilidade, distanciados da perfeição e da felicidade prometida até aceitarem as leis. Então, aqui, né, a gente vai aprendendo com o plano espiritual que a gente está fazendo uma escolinha, um grande percurso de aprimoramento, que Deus vai dar sempre oportunidades para a gente e que nós vamos estar
no livre-arbítrio da velocidade com a qual a gente quer ir rumo à perfeição. Ir a gente vai, mas na velocidade que cada um determinar. Uns vão escolher bem rapidinho, vão aprender facilmente, né? Vão aceitar facilmente, como ele diz aqui, a reclamação. Tem uns que vão mais rápido, não vão reclamar tanto. Outros mais lamuriosos, mais queixosos, mais irracíveis, não é? Vão retardar a sua marcha, mas vão chegar lá, porque a lei do progresso vai cutucar e vai os levar até lá. Então, esse era um dos itens que a gente queria trazer para a gente poder entender essa marcha do progresso. Aí depois um outro pedacinho do Livro dos Espíritos mesmo, questão 540, diz assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, do átomo primitivo ao arcanjo, um grande conjunto, né, de etapas que fazem com que a gente vá evoluindo. Depois, uma outra frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, essa é a lei. Onde que está essa frase? Está lá no túmulo de Kardec, né? E esse saber todo é que a doutrina espírita traz para a gente, né? Lá no comecinho, na condição dos espíritos trazerem as informações para Kardec, em 1857, né? Que a gente até comemorou a semana passada, dia 18 de abril, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, naquele momento, os espíritos falando de processos evolutivos, sendo que lá depois, 2 anos, 1850, deixa eu ver, e 9, se não me engano, 1859, o Darwin traz o seu livro, né? A origem das espécies, a teoria da evolução. Então, nem tínhamos naquele momento, né, com Kardec ainda entendido a evolução das espécies, e aqui o plano espiritual ia trazendo em termos de entendimento espiritual, não é? Mas tudo estava vindo, chegando no momento certo para alertar a humanidade, né, de que há um destino maior esperando por nós. Que as coisas não acabam aqui rasinho, nessa realidade aqui que estamos vivendo. Há muitas coisas além. Já tiveram outras experiências em outras encarnações e terão muitas mais, né? Bom, tem essa frase. Depois tem uma outra frase também. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem a inteligência acorda. Essa frase é do Leon Denis, que era amigo do Kardec, né? Um grande amigo dele. Então a gente vai vendo por todos esses conhecimentos de outros mais, né? Que tem aqui no livro, né? Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. Tem uma outra frase bem bonita, aliás, é um ensinamento, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instrução dos Espíritos. Chama-se a Lei do Amor, e a instrução é do Lázaro, Espírito Lázaro. Então, peguei só um trechinho que diz assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Essa mensagem precisa ser lida, gente. Depois vão lá, pegue o Evangelho e dê uma olhada. Capítulo 11, Instrução dos Espíritos. É a primeira instrução, que é a do Lázaro. Então, o que a gente vai vendo aqui, não é? Que Deus dá pra gente várias etapas e que estamos evoluindo através das vivências, através das experiências, não é?
Como falamos aqui de Leon Denis, a coisa começa lá no começo, né? Do átomo simples, os minerais, as plantas, os animais e nós. A gente está vindo numa escala de experiências, de aprendizados, não é? No começo é o princípio inteligente, não é? Que vai ali se formando, se capacitando, até o momento que Deus, na sua infinita misericórdia, dá para a gente a condição de espírito, de ser inteligente da criação. E aí a gente ingressa no reino hominal, para começar a fazer as grandiosas experiências, né? Da condição do livre-arbítrio, do pensamento contínuo, da razão, do desenvolvimento da inteligência, da moral. É bem em cima disso que hoje essa marcha do progresso vai trabalhar. A princípio, o que acontece? A gente chega lá, né, do reino animal com uma porção de herança, né? Quando a gente ingressa no mundo da humanidade, no mundo, né, do ser pensante. Então a gente vem tá mais bicho do que homem ainda, não é? E com o passar das experiências é que nós vamos então aprendendo a utilizar, né, o que é inteligência, o que é instinto, o que é sensação. Vamos sabendo a dosar, né, todas essas informações, tudo isso que a gente já tem como experiência nossa. Vamos saber aquilo que não precisamos mais usar, porque já temos uma inteligência capaz de nos fazer perceber o que é bom para nós e bom para o outro, né? E aquilo que não é bom para nós nem bom para o outro e que não precisamos mais usar. É uma jornada muito bacana, não é? A gente ainda está aqui embaixo. Eu brinco sempre que eu faço uma imagem do Monte Fuji, que eu acho uma montanha muito linda, né? A gente está aqui nos primeiros passos da subida do Monte Fuji. Falta muito para chegar lá em cima, mas a gente vai subir, né? Então, força aí, né? Porque a gente já começou a dar uns passinhos, já estamos aqui, né? Subindo um pouquinho mais que a base da montanha e estamos indo. A subida é acelerada? Mas a gente tem condição de ir. Nada de desistir, de querer parar, porque assim, aquele que vem atrás vai empurrar. Que a lei do progresso empurra. E muitas vezes a gente, então, nessa condição de ir forçado é que a gente sente dor, né? Ou sente um incômodo, ou sente um sofrimento. Então, vamos lá, né? Pega na mão de Jesus e vai firme, aprendendo com ele. Vamos vendo aqui as questões. Então, item 2, marcha do progresso. Primeira questão é a 779. Pergunta a Kardec: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A gente já falou que o progresso é lei, né? Ele é marca registrada de todo o universo. Então, resposta do plano espiritual. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, não é? Porque as leis divinas são naturais, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados têm o dever de ajudar os outros a progredir através do contato social. Sim, não é? Então, nós naturalmente vamos buscar evoluir, cada um de nós na sua velocidade específica, né? E aqueles que estão mais avançados têm sim o dever de ajudar os que estão na retaguarda, aquela coisa de dar a mão, um vai ajudar o outro, né? Através de que oportunidade? Através dos convívios. Nós acabamos de sair, né, do estudo da lei de sociedade. Então, Kardec aqui e os espíritos estão fazendo a gente relembrar. Como é que nós vamos se ajudar? Através do convívio. Seja dentro do lar, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Aquele que tem uma condição de melhor entender, de mais equilíbrio, de ter uma condição melhor de respeitar o outro, vai poder ajudar o irmão, né?
Através do seu comportamento, através da sua fala ponderada, vai poder ajudar o irmão que está ali vindo num caminhar mais lentinho e precisa, né? Que alguém o ajude a ir um pouquinho mais rápido. É isso que ele está trabalhando aqui conosco, esse nosso irmão que dá a resposta, né? Depois a outra questão, a 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, sim, a gente desenvolve de que forma? Lembra que a gente falou que a gente vem vindo lá dos minerais? Então, que a gente até leu o Leon Denis, né? As nossas capacidades, elas vão sendo acordadas através das experiências. Então, lá no mineral, a gente tem pulsos elétricos, não é assim? Os minerais, os elétrons, os átomos, eles se arrumam de acordo com as suas afinidades magnéticas. Lá no vegetal, o vegetal ele vai desenvolver certas capacidades sensitivas, né? Perceptivas, tanto é que ele acompanha a luz do sol, né? Assim, o girassol, tem aquela plantinha que é a sensitiva, tem várias plantas que sentem presenças, então sim, elas têm essa capacidadezinha, né? Depois, lá no animal, vão se despertando outras condições, até porque o sistema nervoso vai se elaborando, né? De forma a dar mais capacidade de participar do meio ambiente. É porque na planta ela não sai andando, né? Ela fica parada lá esperando chover, o sol e tudo mais. Mas o animal, ele vai atrás da sua presa, do seu alimento, da sua proteção. Então o sistema nervoso começa a ficar elaborado e ele vai aprendendo com as experiências e vai formando aquela herança dos instintos. Lá na fase hominal, quando a gente ingressa com essa condição, né, de mais instinto do que razão. A gente já tem a capacidade da inteligência, mas é uma inteligência ainda rudimentar no início, que vai começar a se expandir, vai começar a crescer, né? E aí é que começam as experiências, onde eu uso o instinto, onde eu uso a inteligência, né? Então, essas experiências sucessivas para nós vão desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de escolhas, porque eu tenho pensamento contínuo, né? Eu raciocino e sei o que vai dar no final. Qual vai ser o resultado daquela minha ação, eu sei que vai dar naquilo, né? Então a gente tem essa capacidade. E só depois, né, que a gente aprende bem a escolher, se torna responsável mesmo pelos sentimentos, pelas emoções, porque até determinada fase a gente ainda deixa vir à tona o bicho que mora aqui dentro, né? Aquelas sensações de raiva, de ódio, de vingança, a inveja, os ciúmes, o poder. Então, tudo isso são resquícios ainda na fase animal. E aí, conforme a nossa condição de aprendizado vai evoluindo, a consciência vai aflorando, porque na consciência tem todo o código moral, e ela vai começar a apitar para a gente, olha, escolhe aqui, vai aqui que é mais seguro para você e para todos aqueles que te cercam. E a gente vai começando bem a aprender, né? Então, é a inteligência que através das experiências vai domando o instinto, as emoções, as sensações, e a gente vai deixando aflorar bons sentimentos que vão trabalhar junto com a nossa inteligência, nos trazendo dignidade e humanidade. É isso aí. Então,
a resposta das 780, né? Porque perguntou Kardec, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Inclusive, ele pede para a gente ler algumas questões, a 192, deixa eu pegar aqui para nós, 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos graus intermediários, vocês acham? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Então a gente tem que passar pelas fases de aprendizado. É que nem na escola, não é? A gente não tem todas as séries para depois a gente poder se formar. Também o nosso espírito ele precisa passar pelas etapas de experiências para poder formar, né, toda essa condição intelectual e moral. Hoje, por exemplo, a gente está no nível de provas e expiações. Essa é a nossa série escolar. E aqui o que acontece com a gente? A gente tem a asa da inteligência bem desenvolvida, mas a asinha da moral está encolhida. Então, o que acontece? A gente fica reencarnando, não é? Passando por provas e expiações muito parecidas. O que está precisando? Eu estou precisando prestar atenção, pensar um bocadinho mais, refletir, começar a entender e perceber, né, que existe uma dinâmica na criação, levantar o olho do chão, sair da matéria e ir para o espiritual, que é isso que a nossa humanidade está precisando. Nós estamos botando muito olho só na matéria. Quando a gente fizer esse movimento do levantar realmente os olhos, nós levantamos a coluna, né? Saímos das 4 patas no chão e levantamos a coluna, somos bípedes. Mas onde que está a cabeça da gente? Está enfiada lá na terra ainda, dos bens da terra. Então a gente precisa levantar também a cabeça em direção ao espiritual. E quando a gente fizer isso, a gente vai perceber que para sair dessa roda que a gente está, né, de reencarnações muito difíceis, para a gente poder ser guindado por uma situação melhor, nós vamos precisar fazer alternativas melhores, né? Fazer escolhas melhores, não alternativas, fazer escolhas melhores que deem para a gente uma condição de desenvolver essa asa da moral. Aí a gente vai fazer voo bacana, né? Não vai ficar voando em círculos mais. Muito bem. Depois a outra perguntinha, a 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? A gente meio que falou aqui, mas vamos ver a resposta dos espíritos. Dando a resposta, né? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então, quando houver, né, essa condição da gente entender, raciocinar, perceber, além de nós, ver na natureza como as coisas funcionam e ver que as coisas respeitam leis, não leis civis, mas leis naturais, vai vindo aquela coisa assim, opa, pera um pouco, né? Vamos aqui perceber também o que eu preciso fazer para poder estar junto com as forças da natureza, né? Não lutar contra. Então, a condição desse abrir os olhos, como nós somos aqui, quando a gente levantar a cabeça para o que é o do espírito, a gente entra para a condição moral, né? E é isso que ele vai falar aqui para a gente, então. O progresso intelectual, ele vai levar ao moral quando a gente tiver essa compreensão do que é fazer o bem e do que é fazer o mal. Pois então o homem pode escolher se tornar dono de si. Não deixar as emoções desenfreadas, as sensações, né? Não deixar o orgulho tomar conta, ou então o egoísmo. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos, sim. Quando ele aprende a bem escolher, ele aprendeu porque ele experimentou.
né? Ele viu que dá certo e ele viu que dá errado. E aí ele presta mais atenção e passa a fazer as suas boas escolhas. Depois a 780b. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Sim, porque acontece uma coisa com a inteligência, né? Lembra que nós falamos aqui que a gente está vindo numa caminhada, né? Quando a gente saiu lá da fase animal e passou para hominal, nós nos tornamos espíritos, espíritos inteligentes. Mas trazemos uma herança, que é a herança dos instintos lá do reino animal. E essa herança de instintos guarda dentro de si os fundamentos do orgulho e do egoísmo. Não sei se vocês já assistiram vídeos do reino animal, né? Alguns grupos de animais, principalmente os macacos que estão mais próximos à nossa espécie, lá já tem, né? Essa condição da gente perceber o egoísmo, o orgulho, o chefe da tribo que não permite isso, não permite aquilo, bem interessante, né? A gente olha a composição do grupo animal e fala assim, gente, olha como a gente parece muito com eles. Tem, né? Essas coisas de, para mim, para os meus, tudo de bom, para os outros, eles que se lixem. Então, isso começa lá nos animais, né? Isso é uma questão de instinto, de sobrevivência, mas a gente traz isso com a gente. E quando a gente ingressa no reino hominal, a inteligência, ela pode fazer o seguinte desfavor. Ela pode trabalhar trazendo muita informação, muito conhecimento, e esses germens do orgulho e do egoísmo que vem dessa herança animal, eles vão estar num meio ali propício a se desenvolverem. Por isso que às vezes a gente vê pessoas muito inteligentes e em termos de sentimento, não sensação, em termos de sentimento amoroso, são bem pequenininhas, né? A gente fala assim, nossa, mas a pessoa é tão inteligente, como é que ela pode fazer assim? Como é que ela pode agir com o outro, né? Com o parceiro, com o companheiro, sei lá, com um amigo, dessa forma? A gente quase não entende. Então, porque a inteligência, ela dá, né, essa questão do poder. Com ela, com a inteligência, a gente pode construir um ambiente requintado, né, de luxos, de prazeres, que estimulem a nossa vaidade, não é? Que dê pra gente saúde. E se a gente deixar, né, aquele germezinho lá do orgulho, do egoísmo, da vaidade, se aninhar junto a esses saberes, a gente se torna destrutivo. Por isso que ele perguntou aqui, por que em povos muito esclarecidos a gente encontra perversidade? Então a resposta, o progresso completo, ou seja, progresso da inteligência mais a moral, é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a esse estágio senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E aí ele dá para a gente duas questões, a 365, vamos lá, 365. Por que os homens mais inteligentes se revelam um espírito superior neles encarnados? São às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos. Espírito superior aqui, inteligência, né? Então, por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior em inteligência nele encarnados são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que o espírito encarnado,
não é bastante puro. E o homem cede a influência também de outros espíritos, porque a gente está em sintonia, né? Então, muitas vezes, com a nossa forma de pensar, de sentir, a gente atrai outros espíritos semelhantes ao nosso que vão também, né? Botar fogo botar lenha na fogueira, e vai fazer a gente ser ainda mais, né? Dessa forma malvada, né? Utilizando a inteligência para o mal. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, ou seja, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho mesmo, nessa marcha progressiva, né? Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Então é assim que acontece. Primeiro, tem que vir todo esse potencial de conhecimento, de desenvolvimento dos saberes, do conhecer, né, do realizar, do experimentar, para, com a razão, começar a ponderar, fazer aquela escolha, né, do que realmente é o bem e do que realmente é o mal, e eu não vou escolher mais, né, a questão da moral. E a outra questãozinha que ele traz para a gente é a 751, que não faz muito tempo que a gente viu, né? A 751 diz assim: porque entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio, ou seja, a morte de crianças, é um costume, né? Então, aquelas sociedades ainda bastante atrasadas, né? Que cultivam sacrifícios e outras coisas mais, outras crenças religiosas, e que para muitos é importante, né? A gente não pode nunca criticar ninguém, mas que faz parte de um passado, né? O nosso futuro não tem mais essa condição, né? Nós estamos caminhando, todos nós, para uma condição de um entendimento melhor, né, das leis divinas. E quando nós entendermos melhor todas essas leis que estamos estudando, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei do amor, sim, a gente vai ter uma condição muito melhor, né, de escolher as oportunidades da vida, escolher como nos relacionar com o nosso próximo, e as coisas vão caminhar melhores, né? Nós estaremos mais alinhados com a condição da moral, dessa asinha aqui que está meio atrofiada agora e que precisa ser desenvolvida. A parte intelectual está excelente, né? A gente poderia dizer, ó, já cumpriu com a sua tarefa. Agora falta praticar e exercitar essa parte moral, porque também não adianta só a gente saber, né? Saber é bom, mas tem que fazer. E é fazendo que a gente vai tirando dúvidas, aprendendo de verdade. Então, a condição da moral é essa. Saber, a gente até que já está sabendo de muita coisa, mas a gente precisa ter firmeza em colocar em prática e deixar esse homem velho lá para trás. A gente não precisa mais dele. Somos muito capacitados e temos grandes oportunidades pela frente. Então, assim, vamos terminando, né? A parte de hoje vai até essa questão, a 780b, e pela frente tem muito ainda para a gente aprender. Que o Pai nos ilumine, nos abençoe, que nos dê sempre essa alegria e boa vontade para realizar, né, esses aprendizados na nossa vida, no nosso cotidiano. Que o Pai nos proteja, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.